Quero trazer uma palavra que veio ao meu coração para o seu coração. Uma palavra baseada num texto bíblico: orai sem cessar. Esse texto é um texto que muitas pessoas perguntam o que significa e eu quero trazer algumas coisas além para poder abençoar a sua vida através desse ensino. O texto orai sem cessar é um pequeno versículo bíblico, mas que fala muito com a gente. Nossa vida de oração, ela reflete muito, não só em nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. A oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que nós possamos falar com Ele e Ele falar conosco. A oração é um diálogo. A oração também é o meio pelo qual Deus nos quebranta e nos faz entender que nós somos pecadores. A oração é o meio pelo qual nós somos ouvidos por Deus. Não que Deus não saiba o que a gente já precisa, o que a gente já quer. Jesus mesmo falou sobre isso, mas é o meio pelo qual Deus quer nos ouvir falar. Deus descia no Jardim do Éden para conversar com Adão todas as tardes. E isso mostra um desejo de Deus de relacionamento, e relacionamento diário. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou assim, olha, orai dessa forma. Quando os discípulos perguntou como deveria orar, ele deu um modelo que ensina não um método de repetição de oração, mas muito mais do que isso, ensina coisas que devem estar contidas nas nossas orações. E Jesus falou assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante. Isso significa que a pessoa ainda não se alimentou. É uma oração de manhã, como Jesus costumava fazer. É muito importante nós acordarmos orando e, e pedir para Deus o que a gente precisa, porque Deus se agrada daqueles que o buscam, mas que nós possamos buscar realmente a face de Deus e não somente o que ele faz, né? Principalmente quem ele é, que a gente possa buscar em oração a presença de Deus. E eu queria trazer para você sobre o poder da oração. Muitas vezes, pela salvação de alguém, pela libertação de alguém, pela cura de uma enfermidade, nós podemos sim recorrer a Deus, sabendo que Ele tem o poder de, se Ele quiser, agir e operar. E muitas vezes Deus quer, mas tem vezes que nós não recebemos coisas porque nós não pedimos. E hoje eu estava ouvindo uma conversa tão engraçada, e eu fiquei até com pena da pessoa pela ignorância, pela falta de conhecimento espiritual mesmo da pessoa. A pessoa falou assim, é, mas fizeram um teste, uma experiência com uma universidade fez, com um grupo, e esse grupo estava doente, com a mesma doença, eles estavam em hospitais, dois grupos separados, e dois grupos separados também de pessoas pelos quais elas oravam pelas pessoas enfermas no hospital, só que funcionava assim, a pessoa que recebia a oração, ela não podia saber que ela estava recebendo a oração. Então eles separaram em dois grupos, um grupo que não recebeu oração e um grupo que recebeu oração. Esse grupo que recebeu oração não podia saber que estava recebendo oração. Então é como se alguém estivesse orando de forma escondida, um grupo de pessoas. E fizeram esse teste para ver se havia diferença no desdobrar das enfermidades, da doença, se melhorava alguma coisa, quer dizer, se a oração tinha efeito. Quem fez esse teste foi uma universidade americana. E passaram-se os dias e perceberam que as pessoas que receberam oração, ainda que sem saber que estavam recebendo oração, elas, via de regra, no geral, as pessoas foram curadas mais rápidas e teve menos complicações. Foi tudo se desdobrou muito mais rápido, muito melhor para a saúde delas. A pessoa já teve alta, a pessoa já foi sendo restaurada, curada, e já do outro lado já teve muito mais complicações, teve muito mais problemas, e as pessoas que não receberam oração. E foi notório a diferença, drástica a diferença entre um grupo e o outro. E eles notaram que há um poder muito grande na oração. A questão é a seguinte, isso foi provado, então, claro que nós já sabemos que não precisa de uma universidade dizer que a Bíblia é real, porque a universidade está abaixo dela, né? A Bíblia por si só já é a palavra de Deus. Mas é interessante quando ocorre esse tipo de coisa para o ser humano, na sua ignorância, na sua pequenez, perceber que Deus
é um Deus poderoso. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa questão de pensamento positivo e de energia. Como assim? Eu vi essa conversa tão engraçada e eu já tinha ouvido muitas vezes outras pessoas também já falaram sobre isso. A pessoa orou pela outra e a outra pessoa melhorou. Isso significa que o que aconteceu na prática não é Deus, assim. É que a pessoa transmitiu uma energia positiva, e a energia positiva é forte, é boa, independente para o Deus que a pessoa está rezando, está orando. Isso aí, na verdade, não tem a ver com o espiritual, tem a ver com a energia boa da pessoa. Do mesmo jeito, se você xingar, se você humilhar, se você zombar, vai ter uma energia negativa, isso vai prejudicar a pessoa. É uma baita de uma ignorância. Não que o ser humano não tenha energia, mas isso é uma grande ignorância. Primeiro, falar de maneira científica com você. Existem 4 tipos de energia, 4 tipos de forças: a eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e nós temos a força gravitacional. A questão é a seguinte: qual é a energia humana? É o magnetismo. O magnetismo, mas qual é a força desse magnetismo? Eu estou só supondo. É a força de... Porque se ele fosse tão forte a ponto de atingir uma pessoa a uma distância longa, então ele atrairia objetos metálicos, o ser humano. Então você não poderia passar com uma fivela perto de um ser humano. Né? Tanto é que quando você vai fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, você não pode entrar com metal, porque naquela regiãozinha, aquela máquina que tem uma energia centenas de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra, atrai objetos para ela ali. Isso pode causar um acidente para a pessoa. Então, eles não autorizam que a pessoa entre ali. Será que o ser humano é essa máquina? E se fosse, ela não conseguiria atingir mais do que 1 metro quadrado ali. Como é que você ora por alguém aqui e alguém lá no hospital é curado? E o pior, se é uma energia, não é magnética, é elétrica. Então tem um cabo elétrico do ser humano até a pessoa lá? Também não. Não, uma força nuclear fraca. Então o ser humano é uma bomba atômica. Você explode o ser humano e atinge... o problema é que o ser humano não é uma bomba atômica. Isso é óbvio. E, além disso, uma bomba atômica destruiria uma cidade, 2 cidades. E quando você ora por alguém nos Estados Unidos? E a bomba atômica destrói. Não, é uma fusão nuclear, uma força nuclear forte. A bomba de hidrogênio do mesmo jeito. Você jogar uma bomba de hidrogênio aqui no Brasil não vai destruir nem no Japão. Ela é forte, ampla e mais, ela é destruidora. Como é que cura alguém daquela doença específica? E como que essa energia sabe aonde que ela tem que chegar e aonde ela tem que ir? Tem tanta gente doente, tem tanta gente ruim no meio do caminho que não é curada, só atinge aquela pessoa que a pessoa está orando. Como pode isso? Ou seja, é uma ignorância sem tamanho achar que é a energia do ser humano. Porque, primeiro, que a pessoa não estava sabendo que ela ia receber oração. Segundo, que ela está muito longe. Então, é uma ignorância sem tamanho. Nós precisamos voltar às Escrituras e nos humilhar e dizer que o ser humano não é o centro do universo. E dizer que Deus é o centro do universo. Nós precisamos parar com o antropocentrismo. Não, a ciência é importante, sim, ela não é contra a fé, muito pelo contrário, Deus criou as coisas para nós estudarmos, mas isso não é ciência, isso é um absurdo, isso vai contra as leis da física, isso vai contra a ciência, isso não existe, vai contra a escritura, inclusive, também. Nós temos que crer que temos um Deus que tudo pode a nosso favor, e nós podemos orar, e Jesus pode nos atender. Confia, ajoelha e ora. Não é o seu pensamento positivo, isso não é fé. Não é a energia do seu corpo, não. Mas é a mão de Deus que pode fazer todas as coisas. Confie nela. Em nome de Jesus. Eu oro hoje para você. Para você que está desanimado, para você que está cansado, para você que está aflito, para você que não perdeu as esperanças, não sabe como poder ajudar alguém, poder ajudar a si próprio. Quem sabe você está numa depressão e Deus pode curar. Ele tem um poder para intervir em qualquer doença, enfermidade, aonde o médico pode e aonde o médico não pode. Ele pode interferir. Ele pode intervir para o bem. E creia que todas as coisas colaboram para o bem
daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu abençoo você e peço, compartilhe esse vídeo. Pode ser bênção na vida de mais um. Deus abençoe. Até a próxima.